Cara, se você era um daqueles que era contra a ideia de uma Copa do Mundo de Clubes, tenho certeza que agora você já repensou e já tá ali assistindo aquele joguinho, cedendo ao entretenimento, porque de verdade é muito bacana a ideia, a FIFA acertou demais no formato e é muito bacana a gente ver clubes brasileiros enfrentando europeus, enfrentando norte-americanos, enfrentando clubes de outros lugares do mundo, realmente numa competição que, cara, é uma Copa do Mundo só com escudo de clubes e é muito bacana da gente ver isso. Os melhores jogadores do mundo estão na competição, é claro que ficou muito craque de fora, gente do Liverpool, clubes enfim, que poderiam estar nessa competição como jogadores do Barcelona, o Yamal, mas não estão e eu tenho certeza que vão brigar para estar na próxima edição, porque cara, o nível tá muito bom. Tem jogos que não estão tão interessantes assim, sim é verdade, mas os clubes brasileiros estão fazendo a parte deles, tá? O Botafogo enfrentou o Seattle Sounders e conseguiu a vitória dele, teve gol do Igor Jesus, gol do zagueiro Jair, cara que já em breve vão estar lá no futebol europeu e estão mostrando que realmente tem qualidade aqui no nosso futebol na América do Sul. Hoje o Boca Juniors, que é desacreditado por muita gente, botou o Benfica pra sangrar, meu amigo, abriu 2 a 0 e depois foi justamente um argentino questionadíssimo, o Otamendi, que foi ali e fez o gol do empate pro Benfica, mas um jogo daqueles que a gente sabe que os sul-americanos são capazes de proporcionar. Nesse exato momento agora, o Flamengo tá lá enfrentando o Esperança, tô de olho aqui no jogo, aqui no segundo monitor, pra justamente falar pra vocês também no programa de amanhã sobre isso. A gente vai ter o Fluminense enfrentando o Borussia Dortmund e o Palmeiras, que pegou o Porto e mostrou pros caras que não tem moleza. Tem essa conversinha aí que, mas terminou 0 a 0, o Porto é um time médio, é um time mais ou menos, o Palmeiras não pode comemorar esse resultado contra o Porto, e eu concordo, não tem que comemorar o empate contra o time do Porto, mas tem que se lembrar que o Porto saiu com a vitória graças ao goleiro deles, que fez milagre, porque o Palmeiras durante 15, 20, 30 minutos ali no final, apertou o Porto, batendo no Porto, fazendo valer aquela questão que, olha cara, eu vou sair daqui com a vitória. E o Porto, meu amigo, teve que encostar na parede e proteger o traseiro, porque o Palmeiras tava em cima o tempo inteiro querendo marcar o gol dele. Então deixou claro pros times europeus, para os torcedores europeus, que aqui na América do Sul também se pratica futebol. Eles têm os melhores jogadores, inclusive os nossos que eles levam pra lá, é verdade, mas aqui também se pratica futebol. Mas ó, a gente não vai falar só dos clubes do Mundial não, hoje a gente vai falar sobre muito mais notícias nesse novo programa aqui do Fut Prime, e eu espero que você curta o formato. E antes da gente continuar com as notícias, eu já tenho que te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, tô aqui no canal Fut Prime e aqui todos os dias quero trazer para vocês as principais novidades, os assuntos do momento aí na bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui no canal e já deixa um like no vídeo, beleza? Quero lembrar para você também que esse vídeo é em parceria com o SofaScore, que sem eles esse vídeo não poderia acontecer. E se você não tem o aplicativo do SofaScore ainda no seu celular, cara, você tá comendo bola, baixa agora, é gratuito e traz as principais estatísticas de futebol para você entender muito mais do jogo além do jogo. Eu vou deixar um link na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, é só você apontar a câmera do seu celular e fazer o download, que eu tenho certeza que você vai curtir demais esse aplicativo, beleza? Baixa agora, SofaScore. Pro corintiano que achou que teria paz nessa pausa pro Mundial de Clubes e que ele poderia só tá cornetando o torcedor palmeirense se o Palmeiras fosse mal ou se fosse eliminado, ia poder fazer a piadinha do Palmeiras não tem Mundial e essa coisa toda. Bom, é bom o torcedor corintiano saber que a coisa não tá fácil assim. Nessa pausa, amigo, muita coisa tá acontecendo e embora a política no Corinthians tenha dado uma acalmada superficial, as notícias sobre alguns jogadores poderem deixar o clube estão deixando muito torcedor, ó, coçando a cabeça, preocupadíssimo com o que vai rolar. Para começar, o Besiktas da Turquia tá interessado no Memphis Depay. Alguns jogadores, treinador do Besiktas, tem entrado em contato para convencer o Memphis a aceitar uma proposta que pode ser feita já nessa janela do meio do ano, e assim o holandês deixaria o Corinthians. E você pode até dizer, beleza irmão, pagando a multa pode levar.
Só que aí é que tá a coisa, o Corinthians tá muito fragilizado nessa negociação, o contrato não protege muito o Corinthians para manter o Memphis, cerca de 60 milhões de reais, o Besiktas conseguia tirar o Memphis do Corinthians e o pior de tudo, o Corinthians nem ficaria com toda essa grana, ficaria com cerca de 30 milhões de reais e o restante ficaria com o Memphis, que pode pro Benfica ganhar mais dinheiro num projeto mais bacana, voltar a jogar no futebol europeu, ficar mais perto aí dos olhos do treinador, já que ano que vem é ano de Copa do Mundo e isso pode pesar demais pro Memphis, cara. Alguém comentou sobre isso lá no site do Meu Timão e isso é muito verdade, que é justamente o Corinthians está na mesma situação do contrato que o Duílio fez lá atrás com o Roger Guedes, que dependia muito da vontade do jogador querer ficar, porque no momento de fazer o contrato, sabendo da fragilidade financeira ali do clube, o Corinthians acabou fazendo um contrato, não vou falar de qualquer jeito, mas sabe, um contrato que possibilitaria isso, o cara deixar o time e nessa situação não tem o que fazer realmente. A decisão de ficar ou não no Corinthians com esses valores, com um contrato fragilizado como tá muito na mão do Memphis. E aí eu imagino que ele vai pensar o que é melhor para a carreira dele, para pro ano que vem, que ele vai disputar a Copa do Mundo, mesmo sabendo da paixão que o torcedor corintiano tem, mesmo sabendo até da certa idolatria que ele tem por aqui, o Memphis vai pensar no que é melhor para ele. E o momento político do Corinthians é muito complicado. Não é de se estranhar se o cara decidir realmente meter o pé. E vale lembrar, tem que ver se tá tudo em dia. Não tô dizendo que não está, mas isso pode acontecer, né, torcedor? Mas esse nem é o pior pro Corinthians, tá? Tem uma informação aí do GE e de alguns outros portais que o Garro, Rodrigo Garro, autorizou o staff dele a fazer o contrato da vida dele. De acordo com as informações, o Garro não tá muito contente com a situação e com tudo que vem acontecendo no Corinthians e sabendo que ele tá em alta no mercado, que ele é um jogador que hoje é reconhecido pelo seu talento, o Rodrigo Garro autorizou o staff dele a fazer negociações, a procurar um bom contrato, aquele contrato que mudaria a vida do Garro. O Garro já tem uma condição muito boa hoje no Corinthians, ele ganha perto de 1 milhão no Corinthians, é um cara que é valorizado pelo torcedor, tem a camisa 8 do Corinthians, ele perdeu a 10, isso não agradou muito o argentino, mas agora o momento é esse, cara, ele tá atrás de um contrato espetacular, e quem vai julgar o cara? Com um monte de jogador pior que o Garro por aí, ganhando 1,5 milhão, 1 milhão e 600, até 2 milhões de reais por mês, quem é que vai julgar o cara que vai buscar o contrato da vida dele? De repente o próprio Corinthians pode ser o time que vai oferecer esse contrato pra ele, entendeu? O Garro com certeza escolheria ficar no Corinthians se ele fosse valorizado na medida certa. Vale lembrar que a gente tem um cara no Corinthians que joga muito pouco como Coronado, que ganha cerca de 2 milhões de reais por mês no timão. E o Garro ganhando metade disso, é do cara realmente pensar, né, torcedor? Não dá pra também achar que jogador de futebol não quer dinheiro. Todo mundo quer, e se tem um cara jogando menos que você e ganhando mais, você não vai gostar disso. E o Santos, que negociou o Soteldo com o Fluminense, um outro problema lá pro tricolor carioca, já que o Soteldo tá lesionado, não vai jogar o Mundial de Clubes, o Santos agora tá preparando a chegada aí de um jogador que está no São Paulo. O Santos negociou o Léo Godoy com o Atlético Paranaense, precisa de um lateral direito e tá interessado em contratar o Igor Vinícius, cara. Olha só a situação do Santos. O São Paulo não tem mais o Igor Vinícius nos seus planos. E cara, se um jogador não serve pro São Paulo, é o momento do Santos parar e pensar, será que realmente esse é um bom reforço? Tô querendo queimar o jogador, dizendo que ele não pode jogar em lugar nenhum, mas o Igor Vinícius é um cara que há muito tempo vem devendo no São Paulo, é um cara que tem passado muito tempo no departamento médico, e o Santos, precisando se reforçar, vai procurar um reforço que quando tá em campo não entrega o suficiente, e o pior disso tudo, um cara que passa muito tempo no departamento médico, que vem tendo problemas. Esse ano ele tem 14 partidas no São Paulo, só deu uma assistência, é um jogador contestado pra caceta pelo torcedor. E cara, o São Paulo preferiu ficar com o Ferrarese, que é zagueiro, jogando de lateral direito, com o Cedric, do que ter no seu elenco o Igor Vinícius. E aí, já é para acender um alerta gigantesco no torcedor do Santos. O Igor Vinícius vai fazer o que no Santos? O São Paulo não vai dificultar a saída do jogador. Será que não tá parecendo uma cilada não pro torcedor santista? Com alguns amigos que torcem pro Santos, conversando, batendo um papo, os caras falam, olha, a gente reclamava do Vitor Ferraz, mas cara, perto dos laterais recentes do Santos, ele era o Cafu. E não é mentira, cara, o Vitor Ferraz era bom jogador, o São Paulo até demonstrou interesse em contratar
contratar o jogador em algum momento, mas o Santos, ultimamente, para essa posição, tem contratado muito errado, tem feito apostas que, meu amigo, não tem como. A melhor solução que o Santos encontrou recentemente foi uma que não foi muito boa, mas foi jogar o Escobar pela direita, que foi uma das melhores coisas que o Santos conseguiu fazer e não é aquela coisa 100%. Mas eu digo pra você, torcedor santista, aliás, eu pergunto pra você, Igor Vinícius no Santos, era o reforço que você queria? Tava planejando isso aí nessa pausa aí na próxima janela? Era o reforço que você tava pedindo? E falando em saída do São Paulo, que vai ver o Igor Vinícius se despedir do clube, o São Paulo hoje também viu seu treinador, o Zubeldia, largar o cargo. Em comum acordo aí, a diretoria se acertou para a saída do Zubeldia e agora quem parece que vem treinar o São Paulo é o Hernan Crespo, argentino que já passou no clube em 2021. Mas antes da gente falar do Crespo, eu preciso falar. O Zubeldia sair de São Paulo não vai resolver problema de ninguém. Não estou dizendo que o treinador vinha fazendo um bom trabalho, muito pelo contrário. Bastante questionável algumas decisões dele, a demora por colocar os garotos no time. Um treinador que realmente mostrou que em mais de um ano de trabalho no comando do São Paulo, 85 partidas comandando o São Paulo lá desde 2024, é um treinador com repertório fraco, que não conseguiu montar um time. Você pode reclamar que o São Paulo tem muitas peças no departamento médico que estão lesionadas, estão fora de combate, mas o Zubeldia não conseguiu montar um time. Não foi que ele precisou colocar um cara para substituir o Caleri, um cara para substituir o Lucas, um cara para substituir o Oscar, porque esse time nunca existiu. Esse time do Zubeldia sempre foi um time onde ele tá montando ali do jeito que dá, sem consistência, sem uma certeza de quem é que vai jogar. O São Paulo não tem um elenco forte, mas precisa ter um time para as principais competições, para os jogos importantes no Campeonato Brasileiro, precisa ter um time. E o São Paulo não tem um time. Se você perguntar para qualquer torcedor são paulino, o torcedor não sabe o time do São Paulo, não sabe quem joga. Se tiver bem, o Lucas joga se tiver bem, mas joga com quem? Joga com o Ferreirinha, com o Luciano, o Caleri se estiver bem é titular, é o André Silva? O torcedor até hoje não sabe, porque o Zubeldia não conseguiu definir isso e vinha fazendo um mau trabalho. Mas não era o Zubeldia o problema do São Paulo, nunca foi treinador o problema do São Paulo. Aliás, pode até ter sido em algum momento treinador o problema do São Paulo, mas é muito mais fundo, né? O problema é diretoria, planejamento ruim, é um presidente que fala muito, que promete contenção de gastos e aumenta muito a dívida do clube, que tá vendendo a base do São Paulo com essa historinha de que é um investimento de uma empresa. Cara, tudo balela. A verdade é que esses caras brigam por poder pelo poder, conselheiros que querem se perpetuar no clube e é assim em todos os clubes do futebol brasileiro. E a gente já sabe, Zubeldia foi embora, vem o Crespo aí e daqui a pouco a gente já sabe, o Crespo chega, vai fazer um trabalho bom, médio ou ruim logo no começo e já chega demitido, porque não existe um planejamento, não existe uma convicção, não existe projeto dessa diretoria. O único projeto deles é permanecerem no poder. Permanecer como? Não tendo problemas no futebol, ganhando jogos. Vai ganhar jogo como? Com essa gestão ruim, contratando jogadores ruins, vendendo jogadores da base por preço de banana, contratando treinadores sem convicção alguma, demitindo ou mantendo treinadores apenas por política, para conseguir ali a sua moralzinha e se manter no seu cargo. É isso que é o São Paulo hoje. E cara, quando eu falo isso do São Paulo, a gente tá falando também de outros 17, 16 clubes do futebol brasileiro que são extremamente assim, clubes que estão largados à mercê de dirigentes incompetentes. E ó, falando de futebol internacional, sem falar ainda de Mundial de Clubes, o Alexander Arnold, que chegou lá no Real Madrid, vindo do Liverpool, cara, tá impressionando todo mundo. Segundo o jornal AS da Espanha, o cara chegou e pode ser que ele já estreie agora contra o Al Hilal na quarta-feira como titular. É verdade, o Real não tinha lá um lateral direito que fosse o dono da posição, muitas vezes por ali jogou o Lucas Vazquez, já no final da temporada com o Ancelotti, quem atuou por ali muitas vezes foi o Valverde fazendo a boa. Se o Militão tava bem, ele também às vezes tava ali na lateral direita quando precisava, porque é aquela coisa, o Real durante muito tempo foi postergando a contratação de jogadores dessa posição. Carvajal muitas vezes ficava sozinho ali, é verdade que é um lateral muito bom, muito seguro, às vezes subestimado pela maioria dos torcedores que não dão valor ao quanto ele é bom jogador, o Carvajal, mas depois dessa lesão dele, ficou claro que o Real precisava se reforçar e o Real não escolheu se reforçar com qualquer um. Foi naquela coisa, namorando o jogador, deve ter tido conversas, talvez até um aliciamento ali no Alexander Arnold e trouxe um jogador que com certeza vai sobrar na posição. Nos treinamentos ali do Real Madrid ele já tem batido escanteio, que é uma das especialidades dele, tá mostrando que é um cara que vai chegar no Real já com muita moral. Não sei quando o Carvajal voltar, como vai ser, como isso vai funcionar. O que eu posso dizer hoje
é que o Alexander-Arnold chega no Real Madrid com toda a moral e é um baita reforço do Real. Talvez agora seja a hora de começar a pensar também num reforço para a esquerda, do mesmo nível, quem sabe olhar com um pouquinho mais de carinho aí pro mercado e até o Florentino abrir a mão, pagar um pouquinho, gastar para contratar em alto nível também na esquerda, já que na direita agora tá tranquilaço e o Alexander-Arnold é um cara que, olha, não duvide, tá? Vai fazer muita diferença nesse Real Madrid, que nessa temporada sofreu demais com essa carência na posição e agora mudam as coisas, tá? E ainda falando de Real Madrid, um assunto que a gente não pode deixar morrer foi sobre o racismo do Vinícius Júnior e agora 4 torcedores lá daquele dia fatídico lá do Mestalla, 4 torcedores foram condenados lá na Espanha pelos crimes de ódio contra o Vinícius Júnior. Na Espanha, racismo não é crime, mas existe o crime de ódio e esses torcedores foram enquadrados nesse artigo. Tinha muito mais torcedores ali ofendendo o Vinícius Júnior, atacando o jogador do Real Madrid? Sim, com certeza tinham. É suficiente essa punição? Não, não é suficiente, mas que ela seja exemplar. Os torcedores ali foram condenados, os criminosos ali foram condenados de 14 a 22 meses de prisão, enfim, alguns a 14, outros a 22, outros no meio termo ali, e enfim, se entrou em acordo entre a justiça e a acusação, o Ministério Público, pro tempo que esses caras iam passar atrás das grades, o tempo de condenação realmente ali, de pena desses torcedores, e agora eles vão cumprir as suas penas, que eles sirvam de exemplo para que cada vez mais esses crimes de racismo, de ódio, seja lá do que for, que julgam uma pessoa pela cor da sua pele, pela sua classe social, pela sua orientação sexual, que eles terminem, cara. É preciso existir igualdade e o futebol tem que servir de exemplo, tem que ser palco para melhorar a sociedade e não para aflorar o pior de cada um. Então espero que isso sirva de exemplo e que da próxima vez que qualquer torcedor, seja do Atlético, seja do Barcelona, seja do próprio Real Madrid, do Valência, de quem for, pensar em cometer um crime de ódio, de racismo, de qualquer coisa, lembre que não vai passar impune, que ele pode ser preso, que existe precedente para isso, e isso é ideal. Parabéns aí, enfim, de certa forma ao Vinícius Júnior por não ter largado mão, por ter ido até o fim, por ter, como ele disse, não ser uma vítima de racismo, mas ser um algoz de racista. Isso é muito importante. E eu queria saber a sua opinião sobre tudo isso. Se você está curtindo o Mundial de Clubes, se você gostou desse formato aqui, é claro, a gente ainda não está trazendo as notícias no melhor formato, mas a gente vai ajustando, vai ajudando você, vai dando essa moral pra gente, dizendo o que tem que melhorar, o que pode melhorar aqui nesse programa, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.